Olá, amantes da mediação e arbitragem. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre os MASCs. Sim, essa sigla que está aqui, ó. Vocês sabem o que significa? É uma sigla, né? Eu já falei. MASCs. M-A-S-C. Quem já fez o curso aqui conosco na oitava Câmara sabe o que significa MASC, né? Então, são os métodos adequados de solução de controvérsias, em métodos adequados de solução de controvérsias ou conflitos. Né? Antigamente, eles eram também conhecidos como métodos alternativos de solução de controvérsias ou conflitos. Também como MESC, com E, aí fica assim, ó, como está aqui agora. MESC, M-E, métodos extrajudiciais de solução de conflitos. Né? Mas, hoje em dia, houve uma evolução. Então, o mais correto mesmo é a gente denominar de MASC, mas o A sendo adequado, métodos adequados. Por que métodos adequados? Porque cada método ele é adequado a um tipo de conflito. Não é? Agora, eu não falei quais são esses métodos adequados. Quais são? São quantos? Quais? Nomes de cada um. Basicamente, né, nós temos 4 métodos adequados. Existem outros também, mas assim, os mais usados, basicamente, os métodos adequados são 4. Então, são eles. Poder judiciário. Poder judiciário é um método de solução de conflitos, um método adequado. Arbitragem, mediação e conciliação. Esses são os 4 básicos, como eu falei. Existem outros, como, por exemplo, o dispute board, certo? Mas não vou falar sobre esse hoje aqui, não. De repente, a gente faz um outro vídeo falando sobre esse método, que é interessante também. Mas vamos nos focar hoje nos 4 principais. Né? Poder judiciário, repetindo, né? Poder judiciário, arbitragem, mediação e conciliação. E por que métodos adequados? Como eu falei agora aqui, não, um pouquinho antes, cada um tem a sua função, dependendo do conflito. Cada método vai ser adequado dependendo do conflito. Por exemplo, se a gente tem um litígio envolvendo família, né, você pode fazer pela mediação. Sim, um caso envolvendo família, você pode fazer pela mediação. Se a mediação não conseguiu resolver, né, se as partes não conseguiram entrar em um acordo, não conseguiram, através da mediação, seja ela privada ou seja ela judicial, você vai ter que partir para o processo, né, judicial. Você não pode resolver um caso envolvendo família pela arbitragem, não pode. Né? Por quê? Já entrando agora na arbitragem, porque a arbitragem envolve bens patrimoniais disponíveis e família não está disponível, né? Não é um bem disponível, certo? Então, você tem um caso envolvendo família, você vai tentar primeiro a mediação, conseguiu resolver, conseguiu classificar, teve acordo, ótimo, homologa esse acordo direitinho ali na mediação, faz o termo desse acordo, as partes assinam, sendo uma mediação privada, se as partes quiserem assim desejarem, esse termo de acordo pode ser homologado no Poder Judiciário.
né, através de um juiz togado. Não conseguiu resolver processo judicial. Não pode ser procedimento arbitral, certo? A arbitragem, né, é um método adequado também, né, e quando ele vai ser mais adequado? Quando que esse método arbitral vai ser adequado ou mais adequado? Quando? Quando o objeto da lide for um bem patrimonial disponível. Aí, sem dúvida nenhuma, a arbitragem é o método mais adequado. Por quê? Exatamente por causa da celeridade, da rapidez. Né? Por que, que é tão rápido? Por que, que é tão célere? Porque não tem recursos protelatórios. Né? Muitas vezes, as partes usam recursos só para ganhar tempo, só para protelar, só para empurrar para frente. E na arbitragem não vai ter isso. A arbitragem é muito rápida, exatamente porque ela é instância única, ela não tem recursos. Então, por exemplo, se você tem uma ação de cobrança, mas por que você vai fazer essa ação no Poder Judiciário? Por quê? Geralmente, uma ação de cobrança tem que ser rápida, tem que ser célere. Né? Por quê? Porque envolve grana, dinheiro, daí a parte que está entrando com essa ação, o, o autor, né? Ele está com pressa, ele precisa dessa grana. Não dá para ficar 2, 3, 4, 5 anos no Poder Judiciário. Então, vamos usar a arbitragem. Né? Quase todo tipo de contrato você pode entrar com a sua ação na arbitragem. Quase todo tipo. É muito mais sério, é muito mais rápido. Por quê? Porque não tem recursos protelatórios. Agora, uma ação penal, por exemplo, uma ação envolvendo crime, né? Uma ação penal ela não pode ser resolvida por arbitragem. Não pode. Não é um bem patrimonial disponível, não é. Então, não pode. Então, nesse caso, vai ter que ser resolvida pela via judicial ou pela via da mediação, pelo Instituto da Mediação, dependendo dessa ação criminal, dessa ação penal, dependendo do poder ofensivo que esse criminoso, né, vamos colocar assim, que esse réu fez ali tudo, pode ser através da mediação. Aí seria a mediação judicial, né, aquela que é realizada dentro do poder judiciário. Aí não poderia ser uma mediação privada, certo? Então, dependendo dessa ação penal, ela pode ser resolvida pela mediação. Mas, se não conseguir resolver pela mediação, dependendo do grau dessa ação também, tem que ser pelo Poder Judiciário. O método adequado, nesse caso, é o Poder Judiciário. Essa ação de cobrança, por exemplo, como eu falei, ela poderia ser resolvida pela mediação? Sim, sim, poderia, claro. Poderia. Pela conciliação? Sim, também. Sim, poderia. Pelo Poder Judiciário, claro, sim, poderia, sim. Mas nós estamos falando aqui em métodos adequados. Métodos adequados. Né? Para esse tipo de ação específica, né, qual seria o método adequado? A arbitragem. Por quê? Porque se não tiver acordo ali, a parte vencedora já vai sair com uma sentença arbitral, que faz coisa julgada, é um título executivo judicial. Então, esse é o melhor método. Por exemplo, se você fizer pela mediação, pode também pode, mas houve acordo, vamos supor que você faz pela mediação uma ação de cobrança e as partes acordam, assinam um termo de acordo, né? Aí a parte que tinha que cumprir, que tinha que pagar a outra no dia X lá, não paga. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que entrar com uma ação, né, no Poder Judiciário para que possa valer o seu direito. Você vai ter que executar no Poder Judiciário.
que o termo assinado de uma mediação é um título executivo extrajudicial. Tem uma diferença enorme aí entre extrajudicial e judicial. Né? Podemos também depois fazer um vídeo sobre isso. Eu acho interessante também. Então, você vai ter na mão aí um título extrajudicial, né? O termo da mediação. E tem inúmeros recursos, né, no Poder Judiciário quando o título é extrajudicial. Então, o leque de recursos aí, ele é enorme, diferente do título executivo judicial. Então, por isso que eu estou falando, o mais certo, o mais adequado é a arbitragem para uma ação de cobrança, por exemplo. E a conciliação? Nós não falamos ainda, mas vamos falar que ela faz parte aqui do nosso tema aqui de hoje, não é isso? A conciliação, ela pode ser judicial, quando é aquela realizada dentro do Poder Judiciário, ou extrajudicial, quando é realizada nas instituições, né, de mediação, conciliação e arbitragens, ou por conciliadores privados, né, como o autônomo, como a DOC. Então, quando que a conciliação ela vai ser adequada em certo tipo de litígio? Por exemplo, eu tinha falado sobre o caso de família. Né? Caso de família, o método mais adequado é a mediação. Ah, por que não a conciliação? Sim, por que não? Boa pergunta. Vou explicar. A conciliação, ela foca no objeto da lide, no problema, não nas pessoas. Certo? A mediação foca nas pessoas. O objetivo maior de uma mediação privada ou judicial é a pacificação, é apaziguar. Ela não está muito preocupada com o objeto da lide, certo? Então, ela está ali para tentar pacificar aquelas partes ali, tentar reconstruir a ponte da comunicação que, em um certo momento, foi destruída. Tá? Então, essa é a mediação. E a conciliação, ela foca no objeto da lide, não foca nas pessoas. Ela não está preocupada em pacificar, ela está preocupada em resolver a lide. E as partes entrem em acordo. Essa é a conciliação. Por esse motivo, em um caso envolvendo família, o mais adequado é a mediação. Por quê? Geralmente, né, 90% ou mais das vezes, em caso envolvendo família, essas partes vão precisar continuar convivendo, elas vão continuar se falando. Por exemplo, pai e mãe, né, que se separam, não casal, se separam, tem um filho menor em comum. Eles vão ter que continuar se falando, não é isso? Por quê? Por causa do filho. O foco ali é o menor, o filho, não é isso? Então, a mediação vai trabalhar essas partes para que elas fiquem pacificadas, apaziguadas, para elas continuar o diálogo entre elas, para não cortar relação. Não pode, por causa do filho. Né? E a mediação não vai trabalhar essas partes, vai trabalhar o foco da lide, no caso, que seria o objeto dessa lide. Por exemplo, um acidente de trânsito. Né? Dois carros ali no trânsito bateram, teve prejuízo. Né? Qual que é o melhor método? Qual que é o mais adequado? A conciliação. Por quê? Porque essas partes provavelmente nunca mais vão se ver. Nunca mais. Né? Depois que resolveu o caso ali, cada um vai para o lado, principalmente se for uma cidade grande, não vão se ver mais. Então, não precisa pacificar, apaziguar. Né? Aí vai direto no foco ali, que é o prejuízo, que é a batida em si. Certo? Então, é essa a
diferença entre mediação e conciliação. Mediação trabalha as pessoas, não é? O foco é a pacificação, é apaziguar, e a conciliação trabalha o objeto da lide. O foco é resolver a lide, é o acordo. O foco da mediação não é acordo, é pacificação. Se as partes entrarem em um acordo, ótimo, melhor ainda. Mas esse não é o foco. Pelo menos não é o foco principal. O importante é que as pessoas procurem sempre os métodos extrajudiciais ou os métodos adequados fora do poder judiciário. Para quê? Exatamente para que o poder judiciário fique mais rápido, fique mais sério, para tentar desafogar o poder judiciário. Né? Então, se puder evitar entrar com a sua ação no poder judiciário, ótimo. Use a mediação privada, a conciliação privada e a arbitragem. Deixa o poder judiciário só para aqueles métodos mesmo, só para aqueles casos, né, adequados ao poder judiciário, né, que é a parte criminal, a parte de família, a parte envolvendo bens patrimoniais indisponíveis. Deixa o poder judiciário para esses métodos, e aí ele vai conseguir andar bem, ele vai fluir, coisa que hoje não acontece. Por quê? A culpa é nossa mesmo, a culpa é da população, que fica usando o poder judiciário, né, indevidamente, podendo usar os métodos extrajudiciais. Não é? Concorda comigo? Claro que para você usar os métodos extrajudiciais, os que são resolvidos, que são realizados fora do poder judiciário, de preferência, né, para que as partes estejam obrigadas ali, tem que estar no contrato ou no objeto da lide, tem que estar previsto no contrato ali. Por exemplo, se você quer usar arbitragem, quando você fizer um contrato, esse contrato de cobrança, por exemplo, você vende uma mercadoria a alguma empresa, vende mercadoria para outras empresas ou para pessoas físicas. Então, faz contrato, tudo, no contrato já coloca a cláusula compromissória de arbitragem, já elegendo uma instituição arbitral, né, de preferência a nossa aqui, claro, na oitava Câmara. Certo? Eu vou deixar aqui, né, embaixo, na descrição do vídeo, um modelo de cláusula compromissória, tanto de arbitragem, como de mediação, como de conciliação. E até um método híbrido que tem também, que é média-arbis. Vou deixar também, vou deixar tudo ali direitinho. E esse método média-arbis, primeiro tenta-se a mediação, conseguiu resolver, ok, não conseguiu, né, resolver, automaticamente passa para a arbitragem. Certo? Eu vou deixar modelos aqui embaixo, na descrição do vídeo. Certo? Então, vamos primeiro vamos tentar ao máximo usar os métodos, né, adequados, que são realizados fora do poder judiciário, quando for possível, claro, e para isso vamos colocar cláusulas compromissórias, seja elas arbitrais, sejam elas de mediação ou de conciliação, ou até mesmo a mediada, certo? Porque só contendo essas cláusulas no contrato, assim que você confecciona o contrato, já inclui logo, só assim as partes ficam compromissadas, ficam obrigadas a resolver por aquele método que está no contrato. Se não tiver nada previsto, aí o obrigatório é o Poder Judiciário. Certo? Então, para ficar registrado direitinho, para já deixar tudo bonitinho no contrato, deixar todas as partes compromissadas, né? Já vamos colocar as cláusulas nos nossos contratos. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar hoje. Né? Espero que tenha esclarecido um pouco aí, né? Tenha ajudado para escolher um método mais adequado
E, mais uma vez, vou lembrar. Tem que lembrar, né? Faz parte aqui. A minha função aqui também é lembrar você o que é isso? As 4 coisinhas sagradas. Não são os 4 métodos são adequados, não. Agora são as 4 coisinhas sagradas. Né? Primeira, qual é? Está aqui, ó. O que é isso? Olha ele aqui. Certo? Segunda coisinha sagrada, qual é? Agora está aqui, ó. Está do lado de cá. Aqui. Inscrição no canal. Like no vídeo e inscrição no canal. Terceira, aqui, ó. Aqui, ó. É o sininho. E quarta e última, mas tão importante quanto as outras, qual é? Está onde? Está onde? Está onde? Aqui. Está aqui. Né? Compartilhar o vídeo. Isso. Tá bom, pessoal? Então é isso. Agradeço. Até a próxima semana. E conto com vocês.